Então, pessoal, vamos fazer aí o exercício 3 da questão da nossa avaliação 1 aí do MA11 do Prof. Mate em 2019/1. Então, o primeiro item da questão pede para a gente mostrar que dado uma f de x em y injetiva, então existe uma g de y em x tal que g bola f de x é x. Após mostrar isso, a gente precisa mostrar que essa g, definida dessa forma, é única se e somente se f é sobrejetiva ou g é um conjunto unitário. E depois pede para a gente fazer uma análise que quando x é unitário e f não é sobrejetiva, então existe algum y tal que f bola g de y é diferente de y para algum y em y. Eu vou explicar isso direitinho, o que é cada coisa. Vamos aí fazer o exercício então. Bom, deixa eu fazer um desenho aqui para explicar, né, como é que a gente constrói essa função. Vamos fazer aqui primeiro a existência da g. Fazer um desenhozinho aqui para ilustrar isso. G composta com a f de x seja o próprio x. Então tem que pegar uma g que vem do y para o x, de tal maneira que desfaça o que a f faz. Ó. Isso aqui é a f. Para desfazer o que a f faz, o x1 vai no y1, a g tem que pegar o y1 e mandar de volta no x1. A g tem que pegar o y2 e mandar de volta no x2. Tem que pegar o y3 e mandar de volta no x3. E o y4? O y4 você manda onde quiser. Pode mandar em qualquer um deles, né? E aí então vai existir até mais de uma g com essa propriedade. Então, como é que a gente faz? É assim, olha, se o y pertence à imagem da f, então existe x pertencente a x, tal que o f de x seja igual a y. Neste caso, né, define g de y. Para esse y que está na imagem, você diz que ele é quem? G de y é x. Qual x? Esse x aqui. Esse xzinho aqui. E aí, então, por óbvio, para cada x que está, para cada y que está na imagem de f, a g composta com a f de x vai ser o próprio x. Isso para todo x pertencente a x. Bom, só que a g não está bem definida, não está completamente definida assim, né? Você tem que dizer aonde que é, quais são as imagens da g quando o elemento não está na imagem da f. Então, se o y pertence ao y menos o conjunto imagem, que esse conjunto aqui é não vazio, quando a f não é sobre, né? Define g de y como sendo, por exemplo, um x1 qualquer de x, fixado, qualquer um. Bom, então o que vai ocorrer é que g composta com a f de x vai ser x para todo x de x. Né? Ele vai pegar cada cara da imagem e voltar de onde ele veio. A cada um daqui volta de onde ele veio. Como a f é injetiva, essa volta é única. Você foi, tem um jeito só de voltar. Você foi, tem um jeito só de voltar. Foi, tem um jeito só de voltar. E esse que sobra, você manda em qualquer lugar. Eu mandei, por exemplo, lá no x1. Então, essa g existe. Na verdade, existem várias g's, né? Desde que esse conjunto não seja unitário. Porque se esse conjunto aqui for unitário, perceba que só tem um elemento, só tem um jeito de eu mandar o cara para cá. Por isso a segunda etapa lá, ó, que a g é única. Né? Se a g é única, se o x aqui é único, só tem um jeito de eu mandar. E se esse cara for sobrejetivo também, se aqui não sobrar ninguém, só tem um jeito, né? Que é esse. Aqui, se aqui não tiver ninguém,
a função já está bem definida, né? Se no y menos a imagem não tiver ninguém, a função g fica bem definida na imagem. Ou seja, se a f for sobrejetiva, aqui não sobra ninguém para mim poder escolher aonde mandar de volta. A escolha fica unicamente determinada. Porque a escolha desse é unicamente determinada. A escolha desse é unicamente determinada. Desse também. Desse eu posso escolher esse, posso escolher esse, posso escolher esse para voltar. Então, quando que eu não tenho escolha? Eu não tenho escolha quando não tem esse cara que não vem de ninguém do x. Ou seja, quando a f for sobrejetiva. Ou quando aqui só tem um elemento, que aí eu só tenho um jeito de vir para cá. Bom, pessoal, então agora vamos fazer a segunda parte, escrever tudo bonitinho aí para a gente entender melhor. Então, eu quero mostrar primeiro que se g é única, então f é sobre ou x é unitário. Mostrar isso é o mesmo que mostrar que se f não for sobrejetiva e x não é unitário, a g não é única. Se A implica B, não A implica não B. Né? Se eu não tiver nem isso, eu não posso ter isso. Então vamos lá. Se x não é unitário, x1 diferente de x2 em x, todo mundo em x. Eu posso tomar esses caras porque o x não é um conjunto unitário. E y1 pertencente a y e pertencente a y menos a imagem da f. Ou seja, como a f não é sobrejetiva, existe um cara que está nesse conjunto. Eu vou dizer como que a gente vai construir duas Gs tal que isso ocorre. Né? Duas Gs tal que isso ocorre. Então, eu vou pegar a G1, eu vou definir, eu tenho uma G, existe G de y em x, pelo item anterior, né? Tal que G de f de x é igual a x. Bom, aí o que eu vou fazer? Essa G está definida num x1, né? Eu vou alterar, vou criar uma G1 da seguinte maneira. G1 igual a G, essa G que a gente já fez no item A, se G1 de y igual a G de y, se o y se o y for diferente do y1. Então, eu não sei como é que ela estava definida no y1. Eu vou deixar como estava em todos os y, mas no y1 eu vou definir diferente. Eu vou definir como g de y1 como sendo x1. E a g2 eu vou definir assim, ó, g2 de y como sendo a própria g que eu já tinha antes, se o y for diferente. Então, onde ela já estava definida, eu vou deixar exatamente como estava. Mas a G2 de y1 eu vou definir como sendo x2. Bom, veja que a G composta com a f de x continua sendo x para todo x em x. Por quê? Porque se o x está em x, o f de x, esse cara aqui, está na imagem. Esse cara aqui pertence... Esse cara aqui está na imagem da f. E nos elementos da imagem a gente não alterou nada, porque o y não está na imagem. E onde não está, para os caras diferentes de y não foi alterado. Percebe? Então isso aqui continua ocorrendo, só que agora eu tenho duas funções distintas, porque no y1 a g1 é x1 e no mesmo y1 a g2 é x2. Como x1 é diferente de x2, isso aqui está permitido por conta da hipótese. Essas duas funções são distintas e têm essa mesma propriedade. Então, considerando que f não é unitário, ou que o x não é unitário e a f não é sobrejetiva, eu consigo duas Gs distintas, G1 e G2. Então, pessoal, a volta é um pouco mais fácil, porque a gente tem que provar que se o x é unitário, a G é única,
Bom, isso aqui é óbvio, né? Se x é igual ao conjunto que só tem um elemento, então G é única, obviamente. Por quê? O G de y só tem um jeito de ser, é ser o x1. Né? Então, é única. Só tem um jeito de você definir uma função quando o contradomínio é unitário. Se a f é sobrejetiva, a gente quer concluir que a G é única. G1 e G2, duas funções tais que G1 de f de x seja x, para todo x em x, e G2 também. G2 de f de x também seja x. Eu quero concluir que G1 é igual a G2. Então, para todo y em y, por f ser sobrejetiva, existe x pertencente a x tal que, veja que eu estou usando a hipótese de que a f é sobrejetiva, senão não poderia garantir a existência desse x, né? Tal que f de x seja y. Com isso, o G1 de y vai ser igual a G1 de f de x. Só aplicar G1 aqui dos dois lados. Mas isso aqui é igual a x, porque a G1 tem essa propriedade para todo x de x, em particular para esse. Mas isso aqui é igual também ao G2 de f de x. Mas isso aqui é o G2 de quem? É o G2 de y. Então veja que para todo y em y, o G1 de y é igual ao G2 de y. Isso significa o quê? Que o G1 como função é igual, né, à função g. Porque elas coincidem em todos os elementos de y. Quando que eu não consigo fazer isso? Quando tem alguém que está em y e não está na imagem, ou seja, a f não seja sobrejetiva. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado mais dessa aula. Um abraço.